O Cruzeiro vive um momento curioso. Publicamente, a diretoria já falou sobre a cautela no mercado, sobre não fazer loucuras e segurar investimentos. Mas na prática, o que a gente vê é um clube atento, observando oportunidades e se preparando para mudanças que não aparecem de uma hora para outra. Uma das situações envolve o Cauã Prats. Existe uma negociação muito bem encaminhada com o Borussia Dortmund. Os valores são expressivos, giram na casa dos 70 e poucos milhões de reais. E o Cruzeiro ainda garante um percentual em uma venda futura. Mas um ponto importante, essa saída não é imediata. O Cauã Prats só vai deixar o clube no meio do ano, quando completar os 18 anos. Outro movimento importante que está acontecendo aí no mercado da bola do Cruzeiro é a saída de Ryan Guilherme. O jogador está vivendo aí os seus últimos momentos com a camisa do Cruzeiro. A negociação com o Rio Ave de Portugal está em estágio avançado, com valores que giram aí em torno de 15 a 16 milhões de reais. E agora você vai acompanhar comigo tudo que a mídia esportiva falou sobre o mercado da bola do Cruzeiro e o momento atual do clube. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal, dá essa forcinha aí pra gente e fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou te contar sobre um jogador que o Cruzeiro já está monitorando e espera contar com ele no meio da temporada de 2026. Chega uma proposta do Borussia Dortmund, que você considera que é clube de primeira prateleira, para mim é de segunda, mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso agora. Aí vem uma proposta do Borussia, de 75 milhões de reais. Você, jogador, tem sua quirelinha. Eu, como agente ao lado do Elton, temos a nossa quirela. O Cruzeiro vai ficar com muito dinheiro e com percentual. Como é que você fala não? Não tem como. É óbvio que o staff deve estar lá, Pedrinho. Libera. Nós queremos lá botar o menino na Alemanha, gente. Jogar a Liga dos Campeões. Mas eu gostaria antes de ouvir, por favor. Tá. Primeiro, dizer da informação que eu tenho. Não que outros não possam ter outro tipo de informação. Que o ambiente entre Cruzeiro, staff e família do Cauã Prats, com relação a essa negociação, não é um ambiente de fervura, não é um ambiente de fritura e de colocar o clube na parede para que o clube realizasse essa negociação que está muito próxima de ser concretizada. Dito isso, eu não entendo o momento da contratação, da negociação neste momento. E aí, alguém já veio me lembrar hoje no Instagram, né? Nossa, não sei se você sabe, mas o Pedro Lourenço precisa de vender jogadores. Muito obrigado por me lembrar, porque se você aí no Instagram não tivesse dito, eu não ia saber, né? Claro que o Cruzeiro, ele tem a sua arrecadação e hoje a família Lourenço precisa de fazer muitos aportes ano a ano. Como já disseram, a ideia é que, quem sabe, daqui a 7 anos, o Cruzeiro tem uma condição de caminhar com as próprias pernas muito mais do que hoje a situação. O Cruzeiro caminha na direção que caminha graças aos aportes da família Lourenço. Isso aí, muita gente tem um conhecimento disso. Óbvio que o Cruzeiro precisa de ser um clube vendedor também. Por isso também a sua categoria de base, para gerar frutos para o time principal e para que esses jogadores se destaquem ou tenham a sua utilização no time principal, possam gerar vendas no futuro. Ponto. Então se sabe. A minha questão de time esse jogador talvez pudesse ser negociado também na janela do meio do ano. Não, já que vai ficar aqui até agosto, eu não creio que o mercado europeu iria se fechar para o Cauã Prats neste momento. Daí que eu acho importante as pessoas no Cruzeiro apenas falarem, né, para ressaltar. 12 milhões é um valor muito elevado para um jogador que jogou tão pouco, apesar de que eu também não acho que o Cauã Prats seja apenas um reserva de 17 anos com muito potencial. Não, eu acho, ele pode flopar, mas eu acho que ele tem tudo para ser um jogador de nível de seleção brasileira. Eu acho que ele não vai durar muito tempo, inclusive no próprio Borussia. A expectativa que eu tenho, que pessoas dentro do Cruzeiro têm. Então, só o que eu gostaria de entender, talvez através do Bruno Spindel, falar ao torcedor, não, o Cruzeiro entendeu que este era o momento. Eu acho que já é uma explicação, ponto. E é claro que eu sei das questões, repetindo mais uma vez, né? O Cruzeiro precisa de vender jogadores, o Cruzeiro precisa de fazer caixa também, não é apenas o dinheiro da família Lourenço, mas a questão minha com relação ao Cauã Prats é momento. Se essa venda acontecesse, por exemplo, na janela de meio do ano, eu entenderia mais, eu fico por entender dessa negociação acontecendo neste momento, apenas isso. Ô Valu, eu concordo com você e também agregando uma coisa, porque normalmente essa janela de agora
ela é feita em valores de emergência, não é uma janela que os clubes europeus estudam tanto, porque não está pensando tanto no planejamento da temporada, em que pese, o Valor trouxe essa informação muito bem, que o Cauã Prats só vai em agosto, porque ele não vai ter 18 anos ainda, só sai para a Europa com 18 anos. Poderia vender o jogador melhor depois de jogar 1, 2, 3 partidas em uma Libertadores, por exemplo, num caso de suspensão do Kaique, num caso de situação de grupo, ele poderia ter mais rodagem? Poderia. Mas se é um desejo do jogador, o plano de carreira dele passa, por exemplo, vou para o Borussia Dortmund, que é um clube muito observado por outros clubes europeus, porque o Borussia é vitrine. É um clube que, por exemplo, o Bayern de Munique pega muitos jogadores no Borussia Dortmund, meio que o Flamengo tentou fazer naquele caso. O Valor fala que tem um portal. Deve ter um túnel, assim, sabe? Portal. O portal do Iduna Park para Munique. Assim. Entra em Dortmund e sai em Munique. E sai em Munique. Pode ser uma coisa dessa. Ele pode ter esse plano de carreira. Mas se ele fizesse jogos na Libertadores, por exemplo, ele poderia ter mais pontos naquela regra de transferências da Premier League. Pedro, eu compreendo. Mas eu concordo plenamente com o Valor. Eu compreendo as colocações. Mas é natural isso acontecer. Sim. Os clubes europeus estão cada vez olhando mais para esses jovens aqui no continente sul-americano, fazendo um contrato já nesse período da janela atual que estamos, que é uma janela não tão funcional para eles lá na Europa, que a melhor é realmente a do meio do ano, mas eles já fazem essa negociação agora para ter a garantia e ter o início de temporada com esses atletas fazendo uma boa pré-temporada lá de adaptação. Então eu acho que está tudo entrando num plano natural do que é os clubes do futebol europeu vem fazendo em outras janelas. Concordo Outros jogadores passaram por isso. O Endrick passou por isso. O Vinícius passou por isso. O Estevão passou por isso. O Vitor Roque passou por isso. Uma coisa que poderia fazer, passaram por isso. O Samuel Venâncio também trouxe exemplo. O Borussia vende daqui a pouco o Cauã Prats por 25 milhões de euros, tá? Para o Bayern de Munique. O Cruzeiro tem um percentual. Se vender por 30, é outro percentual. Ele, Samuel Venâncio, ainda não havia conseguido até a noite de ontem chegar em que percentual seria isso, mas também tem esse tipo de situação. Só um detalhe, eu acho que vai acontecer com o Cauã Prats o que aconteceu com o Cruzeiro com relação ao Neiser Villarreal. O Cruzeiro contratou o Neiser. E eu não estou comparando um jogador com outro, tá, pessoal? Estamos falando de jovens com potencial. Ponto. Essa é a prateleira. Antes do Neiser chegar ao Cruzeiro, ele já estava mais valorizado do que quando o Cruzeiro... Parece que é um caso assim, o jogador... Primeiro, né, a comissão técnica avaliou... Primeiro vamos lembrar como é que chega o Rian Guilherme, né, ao Cruzeiro. Uma oportunidade ali que o Cruzeiro vê diante do não aproveitamento do Wallace, ele chega para ser uma alternativa de uma característica que o Wallace deveria ter conseguido entregar ao elenco e não consegue. Me parece que passa pela avaliação da comissão técnica atual e até uma leitura do próprio jogador, vendo como o nível da concorrência subiu ainda mais no meio-campo do Cruzeiro para a temporada 2026. E assim, um jogador jovem, principalmente o caso do Rian, deseja sequência de carreira. Eu acho que até os jogadores mais veteranos também, jogadores de futebol de uma maneira geral, eles não gostam de ficar num cenário em que não serão utilizados ou que serão pouco utilizados, né? Então me parece que são essas duas questões, HG, para que o Rian deixe o Cruzeiro e agora vá para o Rio Ave. Lembrando, ele participou da estreia do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, jogou também, até achei uma boa partida dele contra o Tombense, mas para mim é uma questão de avaliação técnica agora, mais a leitura do jogador de que o meio-campo do Cruzeiro está muito concorrido. Então, talvez isso explique, claro, né? Quem poderia de fato explicar mais a respeito são as pessoas de dentro do Cruzeiro. Mas me preocupa, HG, porque para primeiro volante, eu acho que falta uma reposição à altura para o Lucas Romero, porque o Wallace não firmou, o Rian poderia ganhar esse espaço, e aí? E se o Romero não jogar, o Matheus Henrique vai fazer essa? Ele não está 100% fisicamente. Eu acho que o primeiro volante começa a ser uma necessidade para o Cruzeiro não se vai, sair essa não vai necessidade. buscar. Eu tô achando que o Cruzeiro está com cara de que vai no mercado. Vamos tentar, desculpa. Eu acredito que vá ao mercado. Eu acho que o Cruzeiro necessita de ir ao mercado e não trazer uma peça de reposição. Um cara para disputar a posição com o Romero. É o que eu imagino que o Cruzeiro necessite. Mas a leitura dentro pode ser diferente. Assim, essa questão do Wallace também, ela tá meio que escancarada.
Eu posso usar essa palavra? Não, ela é está declarada. Tá declarada. Você pode dizer que ela está declarada. Tá externada, né? Não, ela está declarada. O Wallace não participou dos primeiros jogos com o time mais jovem. Ponto. Com o time mais jovem, com jogadores que eram suporte, sim, ao time principal. O João Marcelo, o próprio o Cauã Prats. Depois, quando vem o time principal, ele sequer é relacionado para os 2 jogos do time principal. Nós não estamos falando de um jogador uma situação... ele não é relacionado, ele está completamente fora dos planos. Então, e isso deixa mais gritante que o Tite viu nele algo ainda pior do que o Leonardo Jardim já tinha visto. Eu não acho que tenha passado sequer, aí você está perguntando a minha visão. Perguntando para você. Eu não acho que sequer, assim, o Tite olhou para o Wallace e falou... vou tentar recuperar esse atleta. Eu conto ou não conto? Eu acho que é uma coisa que parte... Lembra quando o Hulk fala... Quando o Sampaoli fala do Hulk, Breno? Isso aí é uma coisa institucional. Entendeu? Então... Você acha que a questão do Wallace também partiu da gestão e falou assim, esse vamos negociar? É um cenário parecido, mais ou menos, ao do Júnior Santos no Atlético. Não foi utilizado com o elenco mais jovem e a diretoria olhou. Vamos negociar o Biel, uma situação parecida. Mas nesse caso aí, o treinador do Atlético conheceu e conviveu com ele. Sim. Eu acho que no caso do Tite, ele chegou, como ele disse muito bem, que ele tem lá o auxiliar do Cruzeiro, que passou muita informação. O Wesley Carvalho. Eu acho que o Wesley já deve ter chegado para ele e falado assim, olha, o panorama do Wallace aqui é esse. A não ser que o Tite demonstrasse... Poderia fazer... Eu acho que já era uma... Para a seleção? Oi? O Tite convocou ele para a seleção? Convocou. O Tite é campeão fala. olímpico, né? Não, junto com o Micali. O Tite não fez parte da gestão? Ajudou, sim. Não. Ajudou o Micali. Eu acho que estava do lado do Micali. O Micali foi campeão 16, sozinho, não. O 16, o Tite ainda não estava na seleção. Na coletiva pós-jogo contra o Berlândia, quando é perguntado do Wallace e o Spindel responde... porque o Tite tem aquela coisa de hierarquia, né, técnico para a seleção, daquele respeito, porque o jogador, gente, a carreira do Wallace não está acabada. A passagem não deu certo no Cruzeiro, ponto. Eu não tenho a menor dúvida de que o Wallace vai jogar e em alto nível ainda, mas não vai ser no Cruzeiro. O Cruzeiro diz que não está em busca no mercado por nenhum jogador. Mas não é bem isso não, tá? Existem nomes que estão sendo monitorados pela diretoria do clube. Não é negociação fechada, não é proposta oficial, é observação de mercado. Um exemplo é o Júlio Soler, um lateral jovem com histórico de base forte, mas que vem de lesão grave. A ideia seria contar com esse jogador lá pro meio da temporada. Sei que tem muito torcedor que não concorda com a venda dessas 2 joias aí da base, principalmente a venda do Cauã Prats, porque é um jogador que já atuou no profissional e deu pra ver que ele tem um futuro promissor no clube. Agora deixa aqui pra mim a sua opinião nos comentários, o que você acha aí dessas vendas e o que você acha desses possíveis nomes para chegar no Cruzeiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.